A Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, foi um movimento emancipacionista que teve início no dia 6 de março do ano de 1817, na então província de Pernambuco. O movimento tinha como objetivo principal a conquista da independência do Brasil, implantar o regime republicano e elaborar uma Constituição. Agora eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da Revolução Pernambucana de 1817. Dentre as principais causas da Revolução Pernambucana, podemos destacar a presença maciça de portugueses na liderança do governo e na administração pública no Brasil, a influência dos ideais iluministas, principalmente os que criticavam duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista, e a Grande Seca, que havia atingido a região em 1816, acentuando a fome e a miséria. O movimento iniciou com a ocupação do Recife no dia 6 de março do ano de 1817. No regimento de artilharia, o capitão José Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, reagiu à voz de prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. Depois, na companhia de outros militares rebeldes, tomou o quartel e ergueu trincheiras nas ruas vizinhas para impedir o avanço das tropas monarquistas. O governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, refugiou-se no Forte do Brum, porém, cercado, acabou se rendendo. O movimento foi liderado por Domingos José Martins, com o apoio de Antônio Carlos de Andrada e Silva e de Frei Caneca. Tendo conseguido dominar o governo provincial, se apossaram do tesouro da província, instalaram um governo provisório e proclamaram a república. Para conquistar o apoio popular, o governo provisório abaixou impostos, libertou presos políticos e aumentou o salário de militares. No dia 29 de março de 1817, foi convocada uma Assembleia Constituinte com representantes eleitos em todas as comarcas e foi estabelecida a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O catolicismo foi mantido como religião oficial, porém havia liberdade de culto, ou seja, o livre exercício de todas as religiões. Foi proclamada a liberdade de imprensa, o que era uma grande novidade no Brasil. Foram abolidos alguns impostos, entretanto, a escravidão foi mantida. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. À medida que o calor das discussões e da revolta contra a opressão portuguesa aumentava, crescia também o sentimento de patriotismo dos pernambucanos, ao ponto de passarem a usar nas missas a aguardente em lugar do vinho e a hóstia feita de mandioca em lugar do trigo, como forma de marcar a sua identidade. Os rebeldes enviaram emissários para outras províncias do norte e nordeste para derrubar os governos e ampliar a revolução. As tentativas de obter apoio das províncias vizinhas fracassaram. Na Bahia, o emissário da Revolução, José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, o padre Roma, foi preso ao desembarcar e imediatamente fuzilado por ordem do governador, o Conde dos Arcos. No Rio Grande do Norte, o movimento conseguiu a adesão do proprietário de um grande engenho de açúcar, André de Albuquerque Maranhão, que depois de prender o governador, José Inácio Borges, ocupou Natal e formou uma junta governativa. Porém, não despertou o interesse da população e foi tirado do poder em poucos dias. Preocupado com a possibilidade de ampliação da revolta para outras províncias, Dom João VI organizou uma forte repressão militar contra os rebeldes de Pernambuco.
tropas enviadas da Bahia avançaram pelo sertão pernambucano, enquanto uma força naval despachada do Rio de Janeiro bloqueou o porto do Recife. Em poucos dias, 8.000 homens cercavam a província. No interior, a batalha decisiva foi travada na localidade de Ipojuca. Derrotados, os revolucionários tiveram de recuar em direção ao Recife. No dia 19 de maio de 1817, as tropas portuguesas entraram no Recife e encontraram a cidade abandonada e sem defesa. O governo provisório, isolado, se rendeu no dia 20 de maio. Os combates duraram 75 dias, resultando na derrota dos revoltosos. Os líderes foram presos e condenados à morte. Porém, um ano depois, todos os revoltosos foram anistiados e apenas 4 haviam sido executados. Dominada a Revolução, foi desmembrada de Pernambuco a comarca do Rio Grande, atual Rio Grande do Norte, tornando-se província autônoma. Também a comarca de Alagoas, cujos proprietários rurais haviam se mantido fiéis à coroa e, como recompensa, puderam formar uma província independente. Este foi o último movimento revolucionário antes da independência do Brasil em 1822. No ano de 2007, o dia 6 de março foi declarado a data magna de Pernambuco por causa da Revolução Pernambucana. Porém, em 2009, o governo de Pernambuco aprovou nova lei, alterando a data magna no estado para o primeiro domingo do mês de março. Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de herói do veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez do porvir. Salve, ó terra dos altos fogueiros, de beleza soberba external, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve, ó terra dos altos fogueiros, de beleza e soberbo external, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. No futuro és a crença, a esperança desse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar.